Como eu falei de mudanças, irmãos, nós vivemos um momento em que esse problema sanitário aí trouxe uma série de mudanças na nossa rotina de vida. No trabalho, na saúde, o comportamento, esses protocolos que nós temos que cumprir. Então isso é uma mudança. Alguém pode dizer que não consegue se adaptar a essa mudança. Outros querem uma mudança de postura. Outros querem uma mudança de emprego, querem trocar de emprego porque acham que o emprego que estão trabalhando não está dando a renda suficiente. Outros querem mudar de profissão. Eu quero abandonar aquilo que eu estou fazendo e eu quero ser outra profissão. Outros querem mudar o corte do cabelo. As academias e as clínicas esteticistas são cheias, até na boca, de gente querendo mudar o corpício, mudar o corpo. Mudança, queremos mudança. Muitas pessoas saem da cidade, mudam para outra cidade, mudam até de país, porque querem mudança nas suas vidas. Muitas pessoas querem ganhar em euro, querem ganhar em dólar. E saem do Brasil e vão em busca disso. Cirurgia plástica. As pessoas que procuram um cirurgião plástico porque querem mudança. A conversão. Quando as pessoas se convertem, as pessoas se voltam para Deus, é porque as pessoas querem mudança. As pessoas estão cansadas de viver aquela vida que elas vivem, elas procuram Deus, porque elas querem uma conversão, elas querem mudar de vida. Então eu quero ler com os irmãos agora, eu gostaria que todos abrissem Romanos 12. Romanos 12. O verso 1 e o verso 2. Por favor, acompanhe comigo. Portanto, rogo-vos, irmãos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai, mudança, transformação, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Sabemos que o Senhor tem algo novo para nós nessa noite. Somos gratos a Ti, Senhor. Que as pessoas mantenham os ouvidos atentos e a Tua palavra possa entrar no coração, em nome de Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo aqui dá uma receita para quem quer mudança, quer transformação. E dessa lista de mudanças que eu falei ali, há momentos atrás, eu falei de mudança de emprego, mudança de profissão, de corte de cabelo, de modelo de corpo, de cidade, de cirurgia plástica. Todas são mudanças exteriores, mudanças que vão mudar o ambiente. Apenas a conversão, que é uma metanoia, que vai mudar a cabeça da pessoa. E o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui, no verso 1, ele fala assim: rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis. O que é apresentar? Ofereçam-se, aproximem-se. Então o apóstolo Paulo está assim, enfatizando que ofereçam-se, vai à busca de Deus, se apresente a Deus, compareça onde Deus está. Porque ele está dizendo que nós temos que comparecer, nós temos que aproximar. Olha a dica que ele está dando aqui, nós temos que nos aproximar de Deus. E aí, o apóstolo Paulo fala no verso 2 que não é para conformar com esse mundo, mas antes transformai. Então, o que ele está dizendo aqui? Não é as circunstâncias exteriores, não é as mudanças que eu estou buscando no exterior, mudança de emprego, mudança de país, mudança de trabalho, mudança de corpo, mudança de cirurgia plástica, que vai resolver a minha situação. O apóstolo Paulo está dizendo isso. A nossa vida, ela vai ser, a nossa
vida vai ser transformada quando houver uma mudança dentro do nosso interior, operada por Deus através do Espírito Santo, dentro do nosso interior. Transformai pela renovação do vosso entendimento. E aonde eu tenho o entendimento? O entendimento está na palavra de Deus. O entendimento eu só vou buscar na palavra de Deus, porque é ali que é a fonte, ali é a fonte que eu posso renovar o meu entendimento. E a Bíblia está dizendo aqui no verso 2 que somente quem renovar o entendimento, somente quem buscar essa aproximação de Deus, é que vai conseguir experimentar qual é a agradável, a boa e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Enquanto eu não tiver a minha mente transformada, enquanto eu não tiver o meu coração moldado no molde de Deus, eu não vou experimentar qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Algum tempo atrás, eu fiz uma ministração aqui sobre, não preciso abrir, só vou comentar, 2 Coríntios 11:3. Quando o apóstolo Paulo está dizendo assim para a igreja de Corinto: eu cuido de vocês com o zelo de Deus, como alguém que prepara a noiva para o seu noivo. Mas eu fico cismado que assim como a serpente enganou a Eva, possa de alguma maneira enganar vocês e vos aparte vocês da simplicidade que há em Cristo. Esse versículo entrou dentro do meu coração e esse versículo criou rema, criou vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque o relacionamento com Deus é simples. O relacionamento com Deus é simples. Eu vou falar aqui uma coisa que pode até, alguém pode dizer: meu Deus, o que está acontecendo? O pastor está pirado. Cristianismo não é religião. Cristianismo não é religião. Religião é um conjunto de regras, um conjunto de mandamentos, um conjunto de dogmas, um conjunto de estatuto que formam um grupo de pessoa, que a pessoa que, se ela não tiver moldada dentro daquele molde da religião, ela não serve para pertencer àquele grupo. Ela faz um molde. E o que o apóstolo Paulo está falando no verso 2 aqui? Não vos conformeis. Conformeis é entrar dentro do molde, é entrar dentro, ser moldado por alguma coisa. E a religião, ela molda as pessoas. Ela tem um padrão de vestimenta, ela tem um padrão disso, ela tem um padrão daquilo. E quem não se comportar como tal, é excluído do grupo. Por quê? Porque a religião é um sistema externo, é um sistema que molda as pessoas. Então, eu quero que vocês entendam isso. E o cristianismo é o quê? Relacionamento. Cristianismo é relacionamento. Cristianismo não é religião. Quer saber de uma coisa? Qual os 2 maiores mandamentos? Ame a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo maior mandamento? Ame ao próximo como a ti mesmo. Isso é relacionamento ou é religião? Se eu preciso amar alguma pessoa, eu preciso de alguma religião para me amar alguém? Então, o problema dos fariseus que vinham atacar Jesus era por isso, porque Jesus falava: meu pai, por quê? Porque tem relacionamento, tem simplicidade, tem diálogo com o pai, meu pai. E os fariseus já questionavam: por que está chamando de pai? Por que não sei o quê? Então eles não conhecem, eles conhecem a religião como um molde, um modelo que encerra as pessoas dentro daquele molde. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação. Então, quando eu digo para você que o apóstolo Paulo fala assim: ofereça-se a Deus, apresente-se a Deus, ou seja, tenha comunhão com Deus, viva junto com Deus. Quer ver um versículo que deixa a gente bastante atencioso, com bastante atenção sobre ele? Não precisam abrir. João 15:7. João 15:7. A Bíblia diz lá:
se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Está escrito isso lá, não está? Então aí, Jesus está dizendo para os discípulos, se permanecerem, ou seja, se você lê a Bíblia, e as palavras que estão lá na Bíblia, você guardar no teu coração, se permanecer em mim e eu em vós, aí agora, pedireis o que quiser, pedireis é o quê? É oração, irmão. Então, se eu ler a Bíblia e orar, eu vou ser atendido pelo Pai. A simplicidade que há em Cristo. Então, se permanecer em mim, ou seja, o que é para permanecer? Para ler a Bíblia. E as minhas palavras permanecerem em vós. É um depósito, eu vou depositar a Bíblia dentro de mim. Aí eu vou orar, e eu vou pedir, e Deus vai me atender. Por quê? Porque eu estou cumprindo aquilo que Ele falou para mim. Mas é um relacionamento simples. Jesus quer que você leia a Bíblia e quer que você ore. Amém? Isso é religião, irmão? Não, isso é relacionamento. Jesus quer que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Ele não quer que você fique preenchendo rituais, fazendo um monte de coisa, que nem agora, no tempo da pandemia. Tem que colocar máscara, tem que ter álcool gel, tem que ter distanciamento, tem que ter... Isso é um protocolo, isso é um conjunto de regras que a religião põe isso dentro das pessoas. Esse relacionamento com Deus, ele é importantíssimo, irmãos. Porque o tema que eu escolhi para a minha ministração é essa: moldados ou transformados. Por quê? Se eu não sou transformado pela palavra de Deus, se eu não tenho um relacionamento com Deus adequado, se eu não tenho esse relacionamento, o mundo me amolda. O mundo me põe dentro do molde do jeito que ele quiser. Então eu começo a entender o quê? Que quanto mais próximo de Deus eu estou, mais transformado eu sou. Quanto mais longe de Deus eu estou, mais moldado pelo mundo eu sou. Se eu me aproximar de Deus, eu vou ser transformado. Transformação é de dentro para fora. Se eu não me aproximar de Deus, eu vou ser moldado. O mundo vai pôr um molde em mim. Você já vai virar corintiano, você já vai virar palmeirense, você já vai pôr no molde em você. Já vai pôr no molde. Aquele é skatista, aquele é outro. Tudo bem, você pode fazer isso tudo tranquilamente. Só que você tem um relacionamento com Deus. Se pedireis, se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser. Isso significa que eu tenho que ter um relacionamento diário com Deus. Diário. Paulo falava disso com convicção, porque Paulo sabia o que falava. Veja aí, um pouquinho para frente, irmão. 2 Coríntios 3,18, por favor. Esse eu quero que você lê. 2 Coríntios 3,18. Lá diz: mas todos nós, que o apóstolo Paulo que escreveu, ele está incluindo ele nessas pessoas, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Transformado, não é moldado, é transformado. Mudança de dentro para fora, mudança dentro do nosso interior, mudança de metanoia, maneira de pensar. Vai pensar como Jesus pensava. Vai olhar o mundo como a ótica que Jesus olhava. Por exemplo, a ótica do mundo é o maior, o gerente, o chefe, passa por cima de todos os outros da empresa. No reino de Deus, a visão de Jesus é o seguinte: o maior serve o menor. O maior serve o menor. Então, se eu não tiver a minha mente transformada, eu nunca vou entender a teoria que Jesus está aplicando, que é a teoria do reino dos céus, sobre a minha vida. Se a minha mente não for transformada, imagina, eu sou chefe disso aqui, eu vou agora ficar pedindo licença, vou fazer isso aqui, o camarada que é o faxineiro, que é isso, que é aquilo, daquilo.
da empresa. Se eu não tiver a minha mente transformada, eu nunca vou entender o reino dos céus. E Jesus falou, se você não for como uma criança, a criança fala, pula daqui, de cima, pula aqui que eu seguro. Ele pula. Ele não fica pensando duas vezes, não, você mandou eu pular, eu pulei. Acredita. Então, se eu não tiver a mente transformada, eu não vou conseguir ver o mundo, as coisas no modo de Jesus, na visão de Jesus. Então, quando Paulo fala aqui, mas todos nós, com o rosto descoberto, ou seja, descobrir o rosto, ele está falando aqui, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então ele está falando de transformação, com o rosto descoberto, ou seja, eu estou cara a cara com Deus, eu estou frente a frente com Ele. Com o rosto descoberto significa que eu estou perto, eu estou ali. Aí quando eu estou perto, eu vou sendo transformado, eu vou sendo moldado, eu vou sendo transformado, não moldado. Eu vou sendo transformado. Agora um pouquinho mais para frente aí. 2 Coríntios 4,16. É aí, logo na próxima página. Aí diz assim, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior contudo se renova, olha bem aí o que está no finalzinho da frase, de dia em dia, dia após dia. Ou seja, eu tenho que ter um relacionamento diário com Deus. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva colocou no jardim do Éden, ele sabia que o ambiente era hostil, o ambiente era corrosivo, o ambiente era insalubre, o pecado reinava nesse lugar. E aí Deus, o que Deus fez? Criou Adão e Eva, colocou no jardim do Éden e fazia uma visita diária para eles, para ver se ele tinha alguma necessidade, para ver se ele tinha alguma dificuldade. Por quê? Porque queria manter um relacionamento com ele. Esse é dia após dia. Então todos os dias tem que ter essa comunhão. A visita de Deus tem que ser diária, nós temos que visitá-lo diariamente, para ter um relacionamento com Ele, colocar as nossas dúvidas, colocar as nossas dificuldades, colocar as nossas fraquezas diante do Senhor todos os dias. Quando nós entendemos isso, a nossa vida começa a mudar um pouco. Mas muitas vezes nós achamos que a mudança do nosso interior vai acontecer num mega evento, numa super conferência, num mega evento. As maiores mudanças que ocorrem na nossa vida é nos pequenos grupos, irmão. Lá na célula, lá onde você fala aquilo que você sente, aquilo que você está sentindo dificuldade, quais são os teus problemas, e é ali que Deus trabalha, é ali que Deus transforma a sua vida. Lá na célula, no pequeno grupo, é o lugar onde que Deus trabalha. Ele leva você lá para poder trabalhar na sua vida. Ele implode aquele homem interior, aquele homem de pedra, ele destrói. E coloca um homem do coração de carne. Quando ele fala dia após dia, o apóstolo Paulo está dizendo para nós que Deus sabe que nós temos essa necessidade de se relacionar com Ele pelo menos uma vez por dia, para nós não ficarmos fragilizados, para a corrosão do pecado aqui do mundo, para a insalubridade do pecado aqui do mundo não tomar conta de nós. Porque quanto mais perto de Deus, mais transformado eu sou. Quanto mais longe de Deus, mais moldado pelo mundo eu sou. Então, se eu me afasto da igreja, se eu deixo de ler a Bíblia, se eu deixo de orar, eu vou sendo modelado pelo mundo, porque aí os costumes do mundo começam a tomar conta da minha vida, começam a me envolver, começam a me abraçar, começam a me apertar, daqui a pouco já me derruba, daqui a pouco eu já estou no fracasso novamente. Por quê? Porque eu deixei de ter aquela comunhão diária, eu deixei de prestar um culto racional a Deus, eu deixei de me apresentar, eu deixei de me aproximar do Pai.
Aí quando Jesus veio procurar Adão e Eva naquele dia, quem que não foi no encontro? Quem que não foi no encontro? Foi Deus? Não, Deus foi no encontro. Quem que não foi no encontro? Adão e Eva. Então a falha está sempre conosco. Deus está sempre lá esperando para que eu e você levamos as nossas queixas, falamos com Ele. Mas muitas vezes a gente faz que nem Adão e Eva. A gente faz de conta que vai encontrar com Deus e não vai. O lugar marcado, a hora marcada, mas nós não vamos. E aí nós vamos ficando distantes de Deus. E aí a moldagem do mundo, a modelagem do mundo vai tomando conta de nós. Eu não vou abrir, mas eu vou falar. Os irmãos lembram quando Moisés subiu ao monte, pegou as tábuas da lei? Aí fazia 40 dias que Moisés estava lá falando com Deus, e Deus deu os 10 mandamentos para ele. Aí Deus falou ainda assim para Moisés: desce lá que o povo está rebelando, hein? E Moisés desceu. Êxodo 32. E Moisés desceu. Quando ele chegou embaixo, o pessoal já tinha feito um bezerro de ouro. E estava adorando esse bezerro de ouro. Por que um bezerro de ouro? Porque o Deus do Egito era o boi. O boi era algo sagrado no Egito. Então o ouro que eles tinham lá era para fazer um bezerro. Então fizeram um bezerro e continuaram. Por quê? Porque eles estavam moldados com a religião do Egito. Eles continuaram, mesmo vivendo 400 anos na escravidão. E agora Deus libertando eles. A primeira oportunidade que eles tiveram, que eles ficaram longe de Moisés, 40 dias, que Moisés era a voz de Deus no meio deles. Agora, 40 dias já foi suficiente para eles pegar o ouro que todo mundo tinha, derreter e fazer um bezerro de ouro, voltar nos moldes do Egito, porque eles são moldados pelo Egito, eles não queriam transformação. Moisés estava lá e ia trazer os 10 mandamentos para fazer uma transformação na vida deles, mas eles quiseram se moldar pela religião do Egito. O que significa isso? Nesse tempo de pandemia, em todos os cristãos que estão participando da igreja, quanto mais tempo ficar esse tempo de pandemia, mais gente vai se distanciar da igreja. Mais gente vai, por quê? Porque muitos já queriam. E agora tem uma oportunidade. Mas em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, a palavra de Deus é simples. O evangelho é simples, basta você se relacionar com Deus. Basta você saber o que Ele quer. É você ler a palavra de Deus e pedir o que você precisa, irmão. É isso. Ele quer um relacionamento diário. Eis que estou convosco todos os dias. Até Jesus está comigo 365 dias do ano. E eu estou andando com Ele, Mas eu não troco uma palavra com Ele. A palavra, como é que eu vou trocar uma palavra com Jesus? A palavra dele é a Bíblia. Então se eu não leio a Bíblia, eu não estou falando com Ele. Agora quando eu volto e começo a ler a Bíblia, aí eu começo a ter um diálogo com Ele. Por quê? Nesse verso que nós lemos, João 15, 7. Quando você lê a Bíblia, você está ouvindo Jesus falar com você. Quando você ora, você está falando com Jesus. É assim que funciona. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais transformado eu sou. Quanto mais longe de Deus eu estou, mais moldado pelo mundo eu sou. Tem um relato na Bíblia, uma história na Bíblia, que relata exatamente isso. Eu vou falar, vocês vão entender, e vocês nunca mais vão esquecer dessa situação. Filho pródigo. O filho pródigo morava na casa do pai, comia na mesa do pai, vestia a roupa do pai, trabalhava na casa do pai, fazia tudo. Até aí tudo bem. Agora ele chega para o pai e fala: me dá a herança que eu quero ir embora, eu quero ficar longe do pai. Não foi muitos dias, estava lá no meio dos porcos com a lavagem. E aí, por quê? Porque ele saiu da casa do pai, ele estava próximo ao pai, mas ele foi para longe, ele se distanciou. E agora ele estava mexendo com lavagem, desejando a lavagem, desejando comer a lavagem.
E aí o que acontece, irmão? Não foi muito tempo, ele se viu no fundo do poço. Ainda bem que ele se viu no fundo do poço, porque com isso ele nos ensina que a gente tem que retornar à casa do Pai. E ele tem muito a nos ensinar. Chegar ao fundo do poço, arrepender de coração. Por que tem que acontecer isso? Eu já falei uma parte do verso aqui, mas eu vou repetir. Isaías 59, 1 e 2. Que as mãos do Senhor não estão encolhidas, seus ouvidos não estão tapados para ouvir e para estender as mãos. Mas o pecado que habita em vós faz separação entre mim e vocês. Ou seja, a primeira coisa que tem que ser removida é o pecado. Para você restabelecer a comunhão com Deus novamente, tem que ser o pecado, tem que eliminar o pecado. E arrepender de coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Tem que ser uma coisa genuína, uma coisa sincera. E o menino lá do filho pródigo, ele arrependeu de coração. Ele falou, não, eu preciso voltar para casa do meu pai, eu não quero, para mim já não dá mais, chega. Aí ele volta para a casa do pai. Chegou lá, ele não foi questionado, ele não foi indagado, por que você estragou o dinheiro, por que você fez isso. Ele não foi nada, ele foi recebido. Com roupa nova, chinelo novo, anel no dedo, churrasco. É isso que o pai faz com aqueles que voltam de coração arrependido. É isso que o pai faz. E agora ele chega para o pai, ele não quer mais nenhuma herança. Aquele dia ele queria tudo que era dele. Agora não, eu quero ser que nem um empregado do Senhor, não quero nada. Só a comida e a cama, está bom demais. Ele entendeu o que é ser servo. Ele entendeu o que é trabalhar no reino. Não quero mais nada, está bom demais. Tudo que o Senhor já me deu já está bom demais. Então é assim, irmãos. A nossa vida, ela caminha desse jeito. Nessa situação que as pessoas estão procurando a mudança, as pessoas estão muitas vezes procurando mudanças que não são as legítimas, que não são as mais indicadas. E quanto mais perto de Deus eu estou, mais transformado eu sou. Eu gostaria que os irmãos que estão aqui repetissem isso. Quanto mais perto de Deus estou, mais transformado eu sou. Amém? Irmãos, é engano a pessoa pensar que um relacionamento domingueiro com Deus vai suprir as suas necessidades. Ou ouvir a pregação do pastor no domingo vai suprir as suas necessidades. Não. O que o pastor prega aqui é um cafezinho. Mas você que tem que fazer a comida durante a semana, todo dia. Preparar o arroz com feijão. Você quer ver um exemplo simples? Vou falar um exemplo simples. Não estou colocando peso nas costas de ninguém. Quando eu pego meu celular e passo uma mensagem para alguém e pego só uma figurinha pronta, com os dizeres prontos e passo para aquela pessoa, eu tive a oportunidade de correr na Bíblia, pegar um versículo da Bíblia, ler ele inteiro, escrever ele inteiro e passar para aquela pessoa, mas eu não fiz. Eu passei, os dizeres da figurinha, é bom, é importante, é legal? É. Só que pode ter gente espírita, gente de outros lugares que fizeram aquelas mensagens e estão ali. Então eu só estou dando um alerta, Se eu vou buscar um versículo que seja, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu vou ler na Bíblia e vou escrever aqui no celular e mandar para alguém, eu já consultei a fonte no dia, e aquela pessoa que vai beber da água que eu vou mandar, vai beber da fonte. Amém ou não? Estou dando um exemplo, irmão. Não quero jogar peso nas costas de ninguém, mas é para as pessoas entenderem a oportunidade que nós temos de ir na fonte e beber e depois passar essa água da fonte para alguém. Por quê? Porque uma mensagem dessa pode ser a água que a samaritana foi buscar no poço. Jesus quer dar para ela a água viva, mas ela foi buscar a água do poço. E eu tenho a água viva, você tem a água viva na sua casa, você tem a palavra de Deus, um versículo que seja. Passa e abençoa a vida daquela pessoa.
Ela vai ler, a pessoa que vai receber vai ler, e você já leu porque você leu para escrever. E aí você já foi na fonte naquele dia, você já bebeu um pouquinho da água e você está sendo abençoado em nome de Jesus. Vocês estão vendo, irmão, como é que o mundo modela a nossa vida? Uma sutileza, de nada pode acontecer isso. Deus quer receber todos na sua casa. Deus ama todos, sem distinção. O Pai quer receber. E aí, irmãos, tem a história do filho mais velho, do irmão do filho pródigo lá. O filho mais velho, embora tenha permanecido na casa do pai, ele estava moldado pelo sistema religioso da época. Ele não tinha intimidade com o pai dele, que tanto é que ele não quis entrar nem na casa do pai. E no caso, ele não tinha intimidade com o pai dele. Então ele, mesmo ficando, e o irmão indo embora, e ele ficando na casa do pai, ele era moldado pelo sistema religioso da época. Ele não perdoava o irmão dele, porque se não perdoar, não será perdoado. Que Jesus falou. Mas então ele não tinha essa intimidade com o pai dele. E aí, irmãos, o que Jesus faz? Em todos os lugares que você lê o Evangelho, Jesus está procurando alguém para ter um encontro. Jesus procura alguém para ter um diálogo, para ter uma conversa. Ele fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu estou procurando alguém para conversar comigo, sentar na mesa e conversar comigo. Porque Jesus, quando fala isso, irmão, ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e olha bem a frase que é falada, e eu cearei com ele, e ele comigo. Ou seja, ele está levando alguma coisa para comer também. Ele está levando o pão. Porque ele é o pão da vida, ele está levando o pão. Ele está querendo um diálogo, ele está provocando um diálogo para ter uma conversa e ter um café. E eu vou te dar um pedaço do meu pão. O pão de Jesus tem perdão. O pão de Jesus tem compaixão. O pão de Jesus tem gratidão. O pão de Jesus tem arrependimento. O pão de Jesus tem a disposição para servir. O pão de Jesus tem a virtude, a verdade. O pão de Jesus tem transparência. O pão de Jesus tem amor. Talvez seja um pedaço de pão que está faltando para alguém comer, para poder resolver o seu problema. E Jesus está convidando. Ele quer ter esse diálogo para você comer um pedacinho desse pão, porque ele mesmo fala lá no Evangelho de João, eu sou o pão da vida. Ele quer te trazer vida, ele quer te tirar você dessa situação que você está vivendo. Por quê? Porque quando eu como o pão da vida, quando eu como a palavra de Deus, quando eu degusto a palavra de Deus, a minha mente é transformada, o meu coração é mudado, o meu relacionamento melhora. Irmãos, veja como é que ele fez. Por que ele foi? A Bíblia fala que os judeus não iam para Jerusalém por Samaria. E por que Jesus entrou na Samaria para falar com aquela mulher? Jesus precisava ter um encontro com aquela mulher para mudar a vida daquela mulher. Jesus precisava entrar em Samaria para ela beber da água que ele tinha para dar. O que ele foi fazer atrás de Zaqueu? Zaqueu, desce depressa, convém que eu fique na sua casa. Jesus quer um encontro. Ele quer um encontro. Então, quanto mais próximo de Deus eu estou, mais transformado eu sou. Eu tenho que ter isso claro na minha mente. Olha, quando ele fala, vinde a mim, todos que estáis cansados, ele está lançando um convite, vinde a mim, aproxime. Aí que vamos pegar o primeiro versículo que nós lemos de Paulo. Aproximem-se, apresentem-se como sacrifício vivo.
Jesus fala, vinde a mim, vocês que estão cansados. Você está muito pesado aí. O sistema religioso que você está vivendo aí, está muito pesado, está muito difícil de você tocar. Vem aqui. Aqui é só relacionamento. Você tem que respeitar ele, amar ele. Você tem que adorar o Pai. Você tem que fazer isso. E ver um irmão numa dificuldade e acode ele. É só isso. O Evangelho é isso. O Evangelho não tem negócio de ritual, não. Negócio de uniforme. Não tem. É assim. Aproxima. Relacione-se. Propostas. Ou seja, tenha a visão de Jesus. Chegue para alguém. Quando você se aproximar de alguém, mesmo que você não conheça, o que eu posso te ajudar? O que eu posso facilitar a sua vida? O que eu posso fazer para que você desempenhe melhor esse trabalho teu ou essa jornada sua? Em que posso te ajudar? Não foi isso que ele falou para o cego de Jericó? O que queres que eu faça por você? Ou seja, o que quer? O que eu posso te ajudar? É assim, irmãos. O Evangelho é isso. Então nós somos desafiados a receber Jesus em nossa casa e cear com Ele. Esse momento de intimidade com Deus, nós não podemos abrir mão, porque a Bíblia, você leu lá comigo, 2 Coríntios 4,16, é de dia em dia. Embora a nossa exterior vai se corrompendo, as rugas vão chegando, as coisas vão acontecendo com o nosso corpo, mas o nosso interior se renova de dia em dia. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, ele tem que estar em dia. Que a graça de Deus reine sobre a sua vida, que o amor do Senhor derrame abundantemente em seu coração. E que muito em breve nós possamos estar retornando para trazer mais alguma mensagem de um evangelho simples, de um evangelho que transforma, um evangelho que muda.